Nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui nesse texto. Gênesis 3:7. Vamos estar treinados, preparados para os desafios que virão pela frente. São muito grandes os desafios que nós vamos ter nessa área. Eu tenho conversado com muitos pastores, líderes de diversas igrejas, líderes em Minas Gerais, e homens de Deus que eu caminhei, que plantaram igrejas, plantaram ministérios. E nós temos abordado a respeito do ministério jovem, que na nossa época era muito comum você ter 30, 50 pregadores pregando. E numa igreja desse tamanho, todo mundo pregar. E conversando com esses líderes, alguns líderes dessa nação, nós temos percebido que tem surgido muitos poucos jovens líderes. E o resultado disso, pelo que nós temos conversado, é que muitos jovens, eles passam a manhã, a tarde, a noite, de madrugada na internet. A pergunta é o que estão fazendo lá na internet. Lógico que nós sabemos, em parte, a resposta sobre isso. E no nosso tempo, nas madrugadas, nós estávamos orando no monte, né, Baracho? No decorrer de semanas e semanas orando e buscando o Senhor e gastando muito tempo estudando Bíblia. Horas e horas. Eu tinha um amigo lá em Minas... Tem um amigo lá em Minas fascinado por Bíblia, ele comia 7 horas por dia a Bíblia, um manual de grego e hebraico ainda do lado, lendo, estudando e discernindo as escrituras para ensinar a igreja. Então nós estamos com um problema muito sério, muito grave. Temos conversado com pessoas realmente maduras, mas por outro ponto de vista, a igreja tem retardado em abordar alguns assuntos de uma forma didática, instrutiva, não da forma que era abordada antigamente. Antigamente, o pastor mandava uma correção como aquele pai que tentava corrigir o filho espancando o filho. Se você tenta corrigir o filho espancando o filho, o resultado é que ele vai mentir para você. Ele não vai falar a verdade. Então, nesse treinamento aqui podemos falar, essas duas ministrações, eu queria pedir que você possa captar no teu coração todas as verdades que vão ser reveladas e as verdades científicas, para que você possa ajudar pessoas do teu lado, do teu trabalho, da tua família. São muitas pessoas, você não faz ideia. Então hoje nós vamos falar o plano da aliança, a batalha pelo controle da mente, especificamente mulheres, vamos abordar um pouco. Só que como a coisa está tão próxima uma da outra, acaba que vai ficar parecido com a ministração de domingo. Vai ser para todos nós. Colhendo alguns dados sobre um assunto que nós começamos a iniciar na semana passada, alguns monitoramentos das mulheres que estão envolvidas em acessos a sites de conteúdo adulto, saiu de 15% para 20%, 45% hoje. Essa é a média. Então, o homem está em 55%. E aí você vai ler as abordagens hoje, psicólogos, psiquiatras, que não têm conhecimento científico, tiveram uma formação acadêmica lá nos anos 60, nos anos 70, não têm conhecimento nenhum de internet, de tecnologia, de ferramentas tecnológicas, e nenhuma formação sequer porque produz esse material, esse conteúdo dos produtores. Há um objetivo, há um plano arquitetado por trás disso aí. Então, se você vem para o lado da igreja, os pastores são os pastores que estão cumprindo o ministério hoje mais fielmente, são os pastores mais velhos. Infelizmente, eles não tiveram como alcançar algumas realidades de conhecimento que nós podemos ter hoje. Não só estudando, mas vivenciando na prática quando você mexe e trabalha com tecnologia. Então aí você fica numa situação difícil. Aí você vê uma epidemia, você vê não tendo mais jovens na igreja, e a igreja resolve ficar terceirizando coisas, vamos mandar lá para fulano de tal, lá em Almirante Tamandaré, vamos mandar o Beltrano lá não sei para onde.
O lugar de tratamento, de cura para a nossa vida é aqui dentro, é na igreja. Entendeu? É a palavra de Deus que cura e liberta, e o conhecimento, a verdade que nos liberta. Não tem que terceirizar nada, tem que se posicionar. Se posicionar sobre as questões odiernas. Nós temos aí outro problema muito grande, por exemplo, que é a droga, o crack. Eu trabalhei muito tempo nesse ministério e sei o que é. Muitas famílias na igreja, os pastores não conseguiam abordar e levavam para nós, sendo que era um trabalho que a igreja deveria estar fazendo. Aí quando envolvia o filho do presbítero, o filho do pastor, cuidamos de muitos filhos de pastores, de presbíteros, enviavam para a clínica de recuperação, porque não há um posicionamento. A igreja, ela tem a palavra de Deus, ela tem a revelação, ela tem todo um apoio científico hoje para entender algumas questões, mas parece que está dormindo. Parece que está esperando a coisa acontecer. As bombas começarem a surgir no meio da igreja para se despertar, e nós não vamos esperar isso. Isso aqui é uma prova da seriedade do trabalho dessa congregação. Não vamos esperar ter 1000 membros aqui, todo mundo com esse tipo de problema e situação, que nós poderíamos de uma forma prática e simples, ajudar uns aos outros e cortar o mal pela raiz já desde o início. Estão entendendo? Então por que nós estamos começando? É um treinamento, é para ensinar você. É para que você possa, em nome de Jesus, juntamente conosco, nos ajudar a prosseguir, a avançar para tudo aquilo que Deus tem para nós como igreja. Como eu disse para vocês, eu não vou orar aqui pedindo a Deus hoje autoridade para abrir um olho aos cegos, ou para abrir um ouvido do surdo, ou para um paralítico andar, ou para enriquecer muito a vida das pessoas, se eu sei que há um problema maior quando se trata de igreja brasileira e de igreja no mundo. Então eu não vou fazer isso, eu não vou ser hipócrita. Aí o camarada vai estar andando, mas como é que vai estar? Segue no entendimento, segue na visão, vai estar vendo com os olhos, mas segue. Então, vamos nos atentar para esse assunto aqui. Prepara o teu coração, receba. Depois, se quiser fazer uma revisão, pega com o irmão Gustavo, ele vai postar isso aí, pega o vídeo, assista e se aperfeiçoe. E tome, em nome de Jesus, essa ferramenta para nos ajudar. Tome como uma ferramenta, tá? Então vamos ler o texto aqui. Na semana passada nós usamos aquele texto que diz lá em Gênesis que a serpente se apresentou para a mulher e disse que se ela comesse da árvore do jardim, certamente ela não morreria. E que Eva percebeu que a árvore era boa para dar entendimento, agradava aos olhos, que ela tomou e comeu e deu também ao teu marido. Então veja bem, foi abordado um assunto que o foco do homem é mais a visão, ele usa mais a visão. E a mulher, ela vai usar um pouco de cada um dos seus sentidos. E o que acontece? A serpente, ela não foi boba. Ela poderia simplesmente passar ali, eu vou lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que Eva passa todo dia de manhã, colhendo algum fruto, eu derrubo aquele fruto, ela vai ver, vai pegar e vai comer. Ela sabia que isso não ia acontecer. Ela sabia que Eva, ou Adão, não ia cair numa situação dessa. Então, o que ela fez? Ela começou um diálogo. Ela começou afetando os ouvidos. Ela iniciou o diálogo com Eva, já atacando os ouvidos. Depois os olhos, a boca, o paladar, e aí por diante, quando Eva pegou e sentiu o cheiro e comeu, tá? Então, vamos lá. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Esse texto é muito bom. Na verdade, o tema está sendo desenvolvido desde o início do ano com as outras ministrações, só que de outra forma, abordando, preparando o teu coração para tudo que o Senhor fosse nos entregando, nos dando até esse final de ano. Então, o tema ele vem sendo abordando. Eu estou pregando aqui, de uma forma mais expositiva, esse assunto que foi tratado lá atrás, da tentação que a serpente tentou Eva e Adão. Então, é um assunto que já vem sendo trabalhado. Não é um assunto que está sendo despejado de uma vez na cabeça dos irmãos. É que existem várias maneiras de você abordar um assunto. Você vai trabalhando o coração da igreja, preparando o coração da igreja. Então, tem coisa aqui que vai ser muito interessante você receber. E nós demos uma leve pincelada, por exemplo, num tópico semelhante a esse aqui.
sobre a questão da vergonha na igreja, a cultura da vergonha, que se transforma em uma fortaleza de controle, principalmente sobre a mente das mulheres. Isso aqui é uma coisa muito séria, porque Gênesis diz que após Adão e Eva pecarem, uma coisa que eles sentiram foi vergonha. Eles fugiram da presença do Senhor para se esconderem da presença do Senhor. Então, abordando dentro desses assuntos que nós temos trabalhado, dentro dessa temática, principalmente quando se trata da área sexual, além de existirem muitos tabus, muitas coisas que não são abordadas, não são trabalhadas, existe uma cultura de vergonha quando se trata desse tipo de assunto. E muitas vezes a serpente tem tirado vantagem disso, o inimigo tem tirado vantagem disso. E quando se trata da mulher, pior ainda. A mulher, há muito tempo, ela vem sendo marginalizada. Não só na igreja, não só no protestantismo, principalmente no catolicismo apostólico romano, nem se falar das outras religiões. E nós vamos tratar esse assunto aqui. Se nós queremos avançar, nós temos que ir pela raiz. Né? E quando vamos tratar do assunto, por exemplo, vamos falar a batalha pelo controle da mente da mulher. Aí eu falo para você que 45% das mulheres estão acessando conteúdo adulto. E como é que você acha que é para uma mulher, numa situação que se converte a Jesus, vem para Jesus, está com um problema desse, ela abordar uma situação dessa? Se ela sabe que na igreja já existe uma arapuca amada, às vezes para prender, que se chama a cultura da vergonha, onde para a mulher tudo é mais complicado. Somente na cultura brasileira, a cultura de aventura dos homens aventureiros, porque quando os portugueses vieram para o Brasil, eles não vieram com um plano de formar uma família e construir uma nação, vieram aventurar. Por isso, resultado que nós, os homens brasileiros, somos homens aventureiros. Então, na nossa cultura, o homem pular a cerca, tem gente que acha até bonito. Né? Na nossa cultura, o pai normalmente pega o filho com 16, 17 anos para iniciar sua vida sexual num bordel. Agora, eu nunca vi dizer que faz isso em relação a uma mulher. Tudo que a mulher faz é vergonhoso. Tudo que a mulher faz é pior. Para o homem é muito comum todo homem assistir. Antigamente eu cansei de ver isso, ia na locadora e pegava um filme adulto. Agora, se uma mulher vai na locadora e pega um filme adulto, aí seria outra questão, por causa da nossa cultura. Aí o que acontece? O catolicismo romano veio estendendo essa cultura de vergonha. E vários aspectos, por exemplo, a igreja abraçou certos preceitos dessa cultura de vergonha que precisam ser rompidos, para que a igreja seja livre, seja desatada dessas correntes. E ela possa andar, ela possa prosseguir. Né? Eu me lembro, pouco tempo atrás, por exemplo, quando a menina aparecia grávida na igreja, era uma coisa terrível, algo muito vergonhoso. Os pastores iam lá na frente e apontavam, na verdade, porque a barriga aparece, porque a barriga da menina aparece. Agora, muitas vezes a gente sabia que os homens estavam fazendo coisas erradas, só que aí não aparece a barriga, aí você não consegue, com essa cultura de vergonha, encarcerar e às vezes humilhar aquela pessoa. E muitas vezes eu vi isso, mas graças a Deus que nós como igreja estamos evoluindo, estamos crescendo, Deus tem levantado bons líderes, sabemos que cometemos erro, todos os líderes cometem erro, líderes cometeram no passado, nós vamos cometer no presente e no futuro também, mas a igreja ela deve seguir. Só que algumas questões elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser resolvidas. Aqui não é a religião lá dos caras que explodem a bomba. Aqui é cristianismo, aqui é outra coisa. E se você vê o maior libertador que houve da história da mulher na humanidade, foi Jesus. Foi Jesus. O nosso mestre, o nosso Senhor, foi o maior libertador. Só que a serpente, ela começou corrompendo quem? Eva. Né? E o apóstolo São Paulo diz que é o vaso mais fraco. E muitas vezes ele tem usado essa cultura da vergonha no meio da igreja para aprisionar mulheres, deixarem mulheres frustradas na igreja, deprimidas e angustiadas. E nós vamos, no nome de Jesus, quebrar isso nessa noite e haverá um divisor de água nas nossas vidas aqui. O primeiro sentimento gerado na cultura de vergonha é o sentimento de culpa. É o sentimento de culpa. Em determinadas situações, por exemplo, é muito mais difícil para uma mulher procurar para fazer uma confissão do que o homem.
Por causa que a vergonha, muitas vezes, ela vem por causa do grupo que nós estamos inseridos, a comunidade, a vergonha social. E como existem muitas situações na igreja que não foram bem resolvidas, e talvez nós não estamos querendo resolver ainda essas questões, em determinados assuntos, realmente, a situação fica difícil para a mulher. E aí, resultado disso, muita depressão. Quanta mulher deprimida na igreja? Porque muitas vezes não pode abrir o coração. Não pode chegar na frente, muitas vezes, abrir um coração como homem, ou abrir o coração para a comunidade, para a igreja. E nós temos que começar a romper isso. E resultado disso aí vai ser a culpa. Muitas mulheres carregando culpa. Pesadas culpas e a consciência pesada, porque muitas vezes não tem a oportunidade de abrir o coração para que a graça de Cristo entre e elas conheçam a liberdade que há em Cristo. Então veja bem, na cultura de vergonha e de culpa, as mulheres tendem a se tornar frágeis emocionalmente, que elas vão ser bombardeadas. Se você tem alguma coisa, algo secreto que você não pode contar, você não pode falar, você vai guardar, isso vai te fragilizar. Aí tem alguém do outro lado que nós lemos o texto, que vai estar continuamente no ouvido oprimindo. Resultado, angústia e depressão. Tristeza. Não vai fluir muitas vezes no ministério, na adoração, no louvor, na palavra. Então a primeira coisa que a cultura de vergonha ela vai gerar é mulheres frágeis emocionalmente. Frágeis emocionalmente. Outra coisa que a cultura vai fazer, essa cultura de vergonha, elas vão se tornar, além de vítimas da culpa, elas vão ser as vilãs e muitas vezes o símbolo da provocação dos desejos. Eu, muito tempo, vi isso na igreja. É a pomba gira. Ué, e o que é o homem? A mulher está lá de vermelho, é a pomba gira. A mulher é a pomba gira. E o que o homem é? O pombo gírio? Existe o pombo gírio? Gavião? Quer dizer que o homem não provoca desejo na mulher também? O homem não provoca tentação? Só que a mulher, dentro dessa cultura de vergonha, é apresentada como uma espécie de tentador. Aí, o que a igreja ensina muitas vezes? A gente cansou de ver isso aí. É a mulher que tem que se preocupar com a roupa. A gente viu muito isso aí. O bombadão, o saradão, o malhadão, o gostosão não, né? Agora, a gente ainda tem muito disso dentro da igreja brasileira. E nós precisamos romper. Tudo é a mulher. O problema é a mulher. A mulher que provoca o homem. O pregador caiu por causa que a mulher tentou. Por causa que a secretária tentou. O que você acha que isso quer dizer? O que você acha que isso está nos ensinando? Que tipo de instrução que nós estamos recebendo? De cultura de vergonha. Onde o problema é a mulher. A mulher é a única que provoca o desejo. E isso aí, gente, como eu estou falando da batalha pelo controle da mente, faz com que o adversário, que é o sedutor, ele leve grande vantagem, muitas vezes, sobre a vida de uma comunidade, de uma igreja, quando ela vive esse tipo de cultura. Então, Jesus, ele veio e elevou o status da mulher. Ou você acha que quando ele ressuscitou, ele chamou Pedro, João ou Tiago? Não. As mulheres receberam a mensagem da ressurreição. Quem pensa que Eva pecou lá, ela é o vaso mais fraco, ela se tornou melhor, está totalmente enganado. A redenção começou por uma mulher. Como começou a queda por uma mulher, a mensagem da ressurreição que chegou até você, começou pelas mulheres que foram ao túmulo. Elas receberam a mensagem de comunicar aos apóstolos. Não sabia disso? Então está restaurado. Essa história de que a serpente tentou a mulher é fraca, aí é mais fácil o diabo derrubar, tentar e usar. Isso é papo de machista. Isso é papo de cultura machista como a brasileira. Né? Isso é usado como uma forma de deixar a mulher cativa e presa. A mensagem da ressurreição e da vida começou por uma mulher. A mulher é a sedutora e não a cobiçada. Ok? O homem fica cego pela cultura da vergonha, porque ele implementa essa cultura e ele mesmo cai nessa cultura e peca e erra e desagrada a Deus. A vergonha é usada como controle psicológico, emocional e emocional das mulheres. É uma grande estratégia. Religião é experta nisso aí.
A religião do véu lá, o que usa a estratégia? Que a pecadora é a mulher. A mulher lá tem que se cobrir tudo. O homem anda de qualquer jeito, faz o que quer. Agora a mulher é a culpada de tudo. Aí eu ouvi uma entrevistando uma lá, toda coberta, perguntando sobre ela, o que achava de usar o véu, cobrir até o olho. Ela simplesmente disse: eu uso por causa da minha religião. Eu tenho que obedecer à minha religião, não importa o que é verdade. Importa que a minha religião impõe, eu vou fazer, porque a minha religião está impondo, então eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer isso. Então o que a cultura é de vergonha faz? Tortura as mulheres psicologicamente, emocionalmente. Então nós temos que trabalhar a restauração da dignidade da mulher. Se nós queremos vencer alguns problemas que nós, como homens, enfrentamos hoje como igreja, nós vamos ter que voltar os nossos olhos para a mulher. Vocês lembram que na mensagem passada, um dos assuntos que eu abordei, que Balaão usou a mulher como estratégia para fazer Israel pecar. Vocês estão lembrados disso aí? A estratégia da serpente. Só que hoje, se nós, como igreja, nós queremos mudar a situação dessa epidemia que eu estou falando aqui, nós vamos ter que olhar de uma forma diferente para as mulheres. E a primeira coisa, como igreja, que nós temos que nos posicionar, nós aqui como igreja local, é trabalhar a dignidade da mulher no nosso meio. A dignidade da mulher não é você dar um púlpito para ela, não é você fazer dela uma pastora, uma apóstola, não é isso. A mulher é muito mais do que isso, meu irmão e minha irmã. Se resumir a mulher a uma apóstola, a uma pastora, pelo amor de Deus, não entendeu o que é a mulher ainda. Não compreendeu do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico. Isso é você minimizar a mulher. Então o que estão fazendo? Já que os homens estão numa degradação moral, aí a gente vai ordenando e colocando as mulheres como pastoras. Já que os homens estão num problema moral muito grande, a gente vai colocando presidentas. Porque ninguém confia mais no homem, ninguém confia mais nos pastores. Então o que nós temos que fazer? Tomar o caminho inverso e ver onde nós erramos e nos posicionarmos como igreja, começando por nossas vidas aqui. O que a sedução irá fazer? Irá induzir a vergonha, pois a depravação destruirá a dignidade da pessoa. O que a depravação faz? Eu estou falando de cultura de vergonha. Eu vou abordar na frente qual a cultura que a igreja precisa viver, chamada a cultura da dignidade. O que a depravação faz? Ela acaba com a dignidade do indivíduo, do homem e da mulher. Deixa deprê, deixa para baixo. Deixa sem fome e sem desejo de buscar a Deus. E hoje o que a cultura ensina? Essa cultura de vergonha. Ela conduz o homem a um estado de depravação e, por outro lado, a depravação se torna apreciada como algo tipo arte legal. As mulheres se sentem mais envergonhadas e culpadas quando desonram a outrem. Seus atos de fraqueza se tornam insultos. O que acontece numa cultura de vergonha? Quando uma mulher erra, você pode até estudar o Velho Testamento e o Novo Testamento, que eu vou te dar uma abordagem simples dentro do contexto legalista, quando Jesus veio, o que estava acontecendo. João capítulo 8 diz que uma mulher foi apanhada em adultério. E os sacerdotes, os escribas, pegaram aquela mulher e a levaram e se apresentaram na presença do Senhor e falaram assim: olha, mestre, a lei de Moisés diz que tais devem ser apedrejadas, mas a minha pergunta é: onde estava o homem? Esse é um tipo de cultura que através da vergonha, insulta a mulher. Insultar em praça pública, vamos apedrejá-la. Mas o homem ninguém sabe quem era. Talvez era um sacerdote, talvez era um político, alguém de influência. Então não era muito interessante expor. E Jesus veio e perdoou aquela mulher, e restaurou a vida daquela mulher. Os sentimentos de culpa são resultado da violação de valores internos. Quando valores internos são violados, são valores que são trabalhados no nosso coração, pelas escrituras, pelo ensinamento, pelos nossos pais,
o que vai acontecer? Normalmente nós vamos nos sentir envergonhados e culpados. Se a igreja ela não tem, na sua abordagem de ensino, uma proposta de dignidade, irá gerar escravos da vergonha. Porque a igreja ela veio o quê? Para libertar o homem do pecado, da justiça e do juízo por meio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ela não tem uma abordagem onde trabalha a dignidade do homem e da mulher, essas pessoas elas vão estar na igreja muitas vezes como escravos da própria vergonha. E o que vai acontecer? Quando elas errarem em determinados assuntos, como o tema que nós estamos abordando, ao invés delas olharem para si, entenderem que foram salvas pelo sangue, que Jesus veio e morreu, pagou o preço para libertá-las, para dar-las o direito de estarem congregando, participando da comunhão, adorando a Deus, elas vão se achar totalmente envergonhadas, indignas e merecedoras de usufruir da presença de Deus e de buscar a Deus. Agora, alguns pontos que nós precisamos notar sobre a vergonha. Eu quero que você escute muito bem isso aqui, que você vai ver onde nós vamos chegar na frente. A vergonha pode emergir da violação de valores sociais, culturais, os valores que a igreja às vezes tem, alguns valores que às vezes são extra-bíblicos, mas que em determinados momentos eles podem ser violados e gerar vergonha na pessoa. A vergonha pode se tornar em humilhação pública, mas pode ser secreta. Em muitos casos, por exemplo, o indivíduo que está lá, por exemplo, acessando o conteúdo adulto, muitas vezes ele vai ter uma vergonha velada. É algo pessoal, ele está vivendo aquela situação, ela está vivendo aquela situação. Mas é algo totalmente secreto, pessoal. Agora, dependendo como a igreja ensina, de como ela vive, de como é os membros, essa pessoa vai ter medo, por exemplo, de fazer uma confissão, de abrir o coração, igual o irmão fez um dia. Por quê? Porque a comunidade não está compactada. A comunidade não entendeu o que é graça, não entendeu o que é perdão, não entendeu o que é o amor, e essa pessoa vai velar aquela vergonha. E é isso que nós temos que mudar. Entendeu? Se Jesus veio para restaurar e mudar, para ajudar, para nos levantar, para levantar o caído, ele veio para os doentes, não para os sãos, porque nós devemos ter uma cultura de vergonha, onde nós velamos essa vergonha, trancamos essa vergonha e nos tornamos escravos dela. Onde está a libertação? Onde está a vida nisso aí? Onde está a alegria e o prazer de servir a Deus? Então o que nós queremos mudar aqui é isso. Aqui, meu irmão, minha irmã, tem que ser uma igreja para frente, progressivamente, que haja uma grande liberdade de você abrir o teu coração, abrir a tua vida, sem o menor problema, entendendo que aqui foi implementada uma cultura de dignidade. Você não vai ser mais para mim ou menos, por exemplo, porque você olhou um site adulto ontem. Não, de maneira alguma. Lucas, meu irmão, vamos sentar aqui, vamos orar, vamos entender o que está acontecendo. Tem uma abordagem aqui, vamos para essa direção. Você não vai ser menos santo ou mais santo. Não é isso que as escrituras ensinam. Nós vamos chegar lá, entendeu? Você não vai ter menos ou mais graça por causa disso aí, não, de Deus, não. Agora o que acontece? Quando há uma cultura de vergonha, aí é um problema muito grave. Agora imagina a igreja aí, meu irmão, que tem 5, 10 mil, 20 mil membros, onde uma cultura de vergonha está implementada, uma ideologia da vergonha, essas pessoas vão morrer espiritualmente, vão sair da igreja, nunca vão abrir os seus corações, nunca vão confessar, nunca vão abrir as suas vidas para serem ajudadas a crescer e se verem livres dessas situações. A vergonha pode ser induzida pelo abusador, criando os traumas. Em determinada situação, quando você começa a estudar a questão da vergonha, uma das coisas que você percebe, por exemplo, de vítimas de abusos, que o próprio induzidor, aquela pessoa que induz, ela tortura a vítima psicologicamente ao ponto da vítima não ter coragem, por exemplo, de abrir o seu coração e de contar, porque ela sente vergonha de si mesma. De si mesma. Então o que acontece? Ela é induzida pelo próprio abusador. Agora, na igreja, eu recebi muitas pessoas aqui já antes. Pessoas que foram abusadas por tio, por avô, meninas que foram abusadas por padrastros, todo tipo de gente já recebemos aqui, ministramos, pessoas que não estão mais aqui, estão em outras cidades, com esse entendimento da cultura da dignidade.
E essas pessoas passaram em outras igrejas e estavam com aquele sentimento velado de morte, não podia abrir o coração e contar, porque se nós andamos na cultura da dignidade, haverá uma unção sobre cada um de nós. E naturalmente você vai ajudar as pessoas. Então, dentro dessas situações de abuso aqui, ocorre muito isso. A pessoa começa a carregar traumas, viver traumas, transtornos, angústias, tristezas, depressões, coisas terríveis da alma, que jamais ela vai abrir o coração para pedir uma ajuda. A vergonha é a ferramenta de tortura psicológica usada pela serpente também. A serpente, ela usa esse artifício de tortura psicológica. Ela vai torturar. Então, a pessoa, por exemplo, que está envolvida muito profundamente na questão pornográfica nos sites, ela vai ser constantemente acusada e torturada psicologicamente pelo adversário até que ela conheça a cultura de dignidade. Se for uma pessoa de igreja, é muito tranquilo. Quando ela entende o ensinamento da palavra, ela entende a instrução, ela entende as dicas que estão sendo dadas, vai ser muito tranquilo. Agora, se é uma pessoa que vive numa igreja onde há uma cultura de vergonha, aí complica a situação. Aí essa pessoa vai ser vítima de Satanás, ela vai ser torturada, ela vai viver em tristeza, em depressão e angústia muito forte. A vergonha de si mesma é uma autoflagelação e condenação em lugar de Cristo. Isso mesmo. Há situações que nós às vezes temos vergonha de nós mesmos, por exemplo. Tem coisas que às vezes a gente faz, poxa, por que eu fiz isso? Estou chateado comigo mesmo, frustrado comigo mesmo. Então isso aí é mesmo que você colocar a autoflagelação no lugar de Cristo. Se autotorturar, se autoferir no lugar de Cristo, sendo que Cristo já veio e ocupou o nosso lugar. Cristo já veio e pagou o preço por nós. A serpente sabe que a culpa e a vergonha na igreja traz consigo o sentimento de medo. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, quando o Senhor os abordou, eles dizem, nos escondemos porque tivemos medo. Medo. A serpente quer gerar medo. E às vezes as pessoas têm medo até da presença de Deus. Eu já presenciei das situações que a pessoa se achava indigna de buscar a Deus, de cultuar a Deus. E saiu, teve medo de reuniões, de cultos, de ministrações. A serpente propõe um prazer de curto prazo em troca da dor, pois a tênue linha entre o prazer e a dor levará o indivíduo de volta ao ciclo do prazer. O que é isso aqui? Existe uma tênue linha que separa o prazer da dor. É por isso que quando uma criança normalmente é abusada, você pode notar isso, em muitas histórias, uma pessoa foi abusada, muitas vezes ela tende a buscar o abusador. Ela foi abusada e ela busca o abusador. Isso ocorre até em casos de abuso religioso, de líderes que abusam emocionalmente as ovelhas, o rebanho, e muitas vezes essas pessoas não conseguem se desprender desses líderes. Elas estão sendo abusadas espiritualmente e elas sempre vão procurar essa liderança, sempre vão procurar essa igreja, porque elas estão numa situação dessa aqui. O que a serpente faz? Por exemplo, no caso do conteúdo adulto, ela propõe o prazer através do conteúdo adulto. Mas só que em troca disso ela vai oferecer a dor. Porque ela sabe que quando colocar ali a pessoa vai ter a dor. Ela sabe que a pessoa tendo a dor, ela vai voltar para buscar o prazer. E a pessoa vai ficar no vício. Ela vai ficar no ciclo. É por isso que a pessoa fica num ciclo. E às vezes não consegue sair. A pornografia oferece prazer. A quebra da lei, a dor. Isso nos fará escravos da religião, às vezes pela dor. Mas também escravos do prazer por causa da cultura da culpa. Entenda o que eu estou querendo dizer. A oferta é o prazer. O que a lei faz? A lei vai ferir a mente do indivíduo à palavra de Deus. E lógico, isso vai gerar uma dor. E o que isso vai fazer com uma pessoa? Ela vai se tornar escrava da religião pela dor. Por quê? Quando vira a culpa, o que a pessoa vai fazer? Vai para a igreja. Agora imagina quantos milhões de pessoas estão nessa situação. O diabo coloca o conteúdo adulto, a pessoa acessa e tem o prazer. Aí a lei vem e fala, olha, você pecou, você errou. A pessoa sente dor. E essa pessoa, em vez de viver a liberdade em Cristo, em servir a Cristo, em adorar a Deus, ela se tornou escrava da religião.
Ela está indo para cumprir uma agenda. Ela está indo por ir, porque congregou, está muito tempo na igreja, está muito tempo participando dos cultos, na reunião, tem relacionamento com os irmãos, mas não está indo por causa da liberdade que Cristo oferece. Isso é muito sério, porque isso gera um ciclo. Aí vem a cultura de culpa. E quando vem a culpa, e a pessoa não entendeu a cultura da dignidade, a culpa vai conduzir a pessoa para a igreja. Não é a dignidade oferecida em Cristo na cruz que está empurrando a pessoa para a igreja, mas a culpa. As pessoas estão indo à igreja por causa da culpa, porque estão se sentindo culpadas, estão se sentindo feridas, estão sentindo dor. Ao invés de eu buscar o Senhor por causa que eu tenho liberdade, que eu amo o Senhor, eu sei a dignidade que Cristo me oferece, a restauração da minha vida, eu vou porque eu sinto dor e porque eu sinto culpa. Agora imagina quantos milhões de pessoas na igreja estão nessa situação. Eu estou falando isso em cima de estudo, em cima de gráfico, em cima de pesquisa, em cima de muito tempo de estudo. Então a depravação, diz as Escrituras, ela está dentro de nós, correto? Mas daí você vem para Jesus, você conhece a graça te mantém de pé. Agora, quem não está na graça, ele vai cair na depravação. Aí Cristo está habitando no teu coração, o Espírito Santo está trabalhando sobre você e está te sustentando. Então, mas ela se torna progressiva com o efeito crescente da pornografia. Eu vou falar isso. Essa pessoa pode estar na igreja, é como um botão, a graça é a tampa, tampou aquilo ali. E Deus está fazendo crescer espiritualmente. Só que a pessoa entra nesse ciclo, vai gerar um efeito progressivo. Eu falei um pouco, vou falar aqui de novo. Vai ter muita dica legal aqui para vocês usarem na frente, nos ajudar na igreja. Ela vai se tornar crescente a partir de algumas coisas que eu vou falar na frente, você vai entender melhor. No início, a pornografia é concebida de forma diferente na mente da mulher. Mas, por fim, os resultados serão os mesmos. Quando você pega um discurso de uma mulher, a gente já atendeu, ou pessoas que entraram, ou algum comentário nesse sentido em relação da mulher, é bem interessante, porque a mulher está muito focada no discurso, no enredo do filme. Ou ela está focada em alguns tipos de situação que não tem muito a ver com aquilo que eu disse sobre o homem, que está focado nas genitais. Você disse que tem tudo a ver com a homossexualidade, porque vai familiarizar o homem com os órgãos genitais masculinos, por exemplo. A mulher é totalmente diferente, ela entra de uma forma sutil. Eu, conversando com muitas pessoas em fóruns, eu fiquei abismado assim, com o que eu vi as mulheres contando. Uma coisa muito interessante, para vocês entenderem, vocês vão atender muita gente. Pessoas vão procurar você. Não pensa que a tua vida é um ano. Você tem uma vida para frente no mundo que está totalmente depravado nessa área. Veja bem, muitas mulheres citaram a situação, por exemplo, que para elas foram muito fáceis cair na pedofilia. Por quê? Porque a mulher estava mais familiarizada com a criança e normalmente tem um afeto e tem mais proximidade de criança. O homem, por mais que tenha, não é tão psicologicamente como é a mulher. E aí muitas relatando essa situação, que elas entraram no estágio de pornografia como esse, foram progressivamente passando pela homossexual, na animal e depois a pornografia. Outra coisa que, quando eu estava preparando o sermão, a Regi me perguntou, mas tu vai falar desse lado da pornografia animal? Existe isso? É que é mais consumida. É o estágio, isso é um absurdo, você não tem noção. Né? Então, como a gente está trabalhando com essas pessoas, conversando, que mexe com os tratamentos, com a ajuda de pessoas, é o que mais tem nos depoimentos. Então, a pessoa vai passar ali pela hétero, pela homossexual, pela grupal, e vai cair lá na animal, e dependendo da situação, cada caso é um caso, a maioria vai para a pornografia animal e depois para a pedofilia. Isso é sério, né? Nós temos que decidir onde nós queremos chegar e onde nós vamos chegar. Isso não é brincadeira, não. Isso aqui é um assunto sério. É uma epidemia. Então, nós temos que nos cuidar, primeiramente, para ajudar os outros. Eu não me preocupo, por exemplo, com os nossos filhos, as nossas crianças. Sei que aqui é uma comunidade que realmente ela flui na graça de Deus. Você tem que preocupar muito lá fora. Aqui, você pode ter a sensação que está protegido, está tudo bem, os irmãos, as irmãs, não tem problema, todo mundo é de confiança. Eu sempre falo aqui, eu deixo a minha filha na casa de qualquer irmão sem melhor desconfiança. Agora o problema é lá fora. É o mundo que elas vão crescer, é o mundo onde elas estão inseridas, aí o negócio está feio. Então veja bem, isso é muito comum mesmo.
E as mulheres estão indo de uma forma assustadora. O consumo está muito grande, está algo assim muito preocupante, porque é um ser que lidar com criança. Está lidando com criança constantemente, na escola, no trabalho. Você normalmente a cultura é você contrata uma babá, você não contrata um homem babá, normalmente é uma mulher, e você vai colocar para cuidar da criança. Essa é a situação. O que as escrituras diz aqui? Mas temos que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Uma preocupação que o apóstolo São Paulo já tinha com a igreja. A igreja precisa aprender a viver a cultura da dignidade. A cultura da culpa e da vergonha é uma cultura de morte. Quando vejo os céus, olha esse versículo, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que dele se lembre? Aqui está trabalhando a dignidade do homem. E o filho do homem para que o visites, pois um pouco menor fizeste do que os anjos, mas de glória e de honra o coroastes. Fizeste como aquele que tenha domínio sobre as obras, fizeste que ele tenha domínio sobre as obras da tua mão. Tu puseste debaixo dos teus pés. Salmos 8, 3, 6. Aqui vem falar que Deus coroou a sua criação de honra e glória. Tem muita gente que fala que está falando do Machia, não fala. Que Deus deu a obra da criação para o homem. As obras da criação é nós que cuidamos. Nós que somos o gestor da criação de Deus. De tudo que Deus fez, da terra, dos animais, somos nós. Então a cultura da dignidade, quais são alguns valores dela? Deus se lembra de nós e nos criou para o seu louvor da tua glória. Deus se lembra de nós e nos criou para o louvor da sua glória. Nós somos a mais sublime das criaturas de Deus e nos tornamos seus filhos. Eu e você somos a mais sublime das criaturas de Deus. E além disso, nos tornamos filhos de Deus por meio de Cristo. Fomos coroados de glória e de honra, uma oposição ao sentimento de vergonha e culpa. Porque a vergonha, na cultura de vergonha, a vergonha é justamente a oposição à honra. Então, se o texto está dizendo que Deus nos coroou de glória e honra, nós estamos revestidos de honra e nós devemos buscar a honra do Senhor para as nossas vidas. Não a vergonha. A vergonha nada vai nos acrescentar. A vergonha nada vai nos dar, apenas roubará a nossa dignidade como filhos e filhas de Deus. Recebemos domínio sobre todas as obras da criação de Deus e não devemos ser dominados por nada. Por nada. Por nada. Nada pode nos dominar, nada pode nos controlar, nada pode fazer com que nós sejamos controlados, porque nós fomos feitos para governar sobre a criação, dominar, e não devemos ser dominados. Somos vasos de barro com os tesouros de Deus depositados em nosso interior. Os tesouros de Deus, eles foram depositados em nosso interior. As principais armadilhas, já uma parte aqui bem prática, você precisa guardar isso aqui. Guarda isso aqui, Andréia. Guarda isso aqui, irmão. Guarda isso aqui, irmão. Agora é muita dica aqui, muita coisa para complementar a ministração passada. As principais armadilhas do cérebro de quem consome pornografia. 1. Isso vai aliviar a dor. Fazê-la ir embora do meu coração. Muito pelo contrário. As pessoas que a gente atende, elas estão com mais dor e mais tristeza e mais sangramento no coração. Então não alivia. É uma armadilha do cérebro. Agora que comecei, não tem mais como parar de fazer isso. Como não pode? Né? A pessoa pode parar sim. Com a ajuda, com a direção certa, com os ensinamentos corretos, ela vai poder parar. Eu estou sozinha ou estou sozinho, vou ficar sozinho para sempre, então preciso disso para me satisfazer. Muita gente solteira que nós atendemos fala assim, porque eu estava sozinho, não tinha ninguém, eu precisava daquilo ali. E daí se tornou prisioneiro, se tornou escravo. Porque achava, porque estava sozinho, porque estava triste, porque estava angustiada, eu tenho que buscar isso. Não tenho forças para parar. Estou muito envergonhado e triste. Um dos resultados drásticos disso aí é a situação de vergonha que a gente vê. Né? E a pessoa pensando que não tem forças, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos põe de pé.
Essa é a melhor forma que encontrei para me sentir bem. Sou uma pessoa frustrada. Gente que a gente atende fala assim, é que eu não estava me sentindo bem, estava frustrado comigo mesmo, baixa autoestima. Não me achava bonito, gordo, feio. Quanta situação, quanta coisa a gente escuta. Porque a pessoa está presa a essa situação, o cérebro cria essa teia de armadilhas e cada vez mais dificultando a situação da pessoa. É difícil uma vida sem isso. Preciso disso para pensar com mais clareza. É natural, todos meus amigos assistem. Esse é o dilema aí que a gente mais conversa, que a gente vê. Todo mundo falando, não, eu entrei porque todos meus amigos entravam, eu consumia porque todos meus amigos consumiam. Eu entro, eu acesso, eu clico porque todo mundo clica, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Eu não sou muito igual o Mike, assim, o Mike fala algumas coisas, mas se eu fosse falar uma coisa aqui, eu posso falar? Quer dizer, se todo mundo comer cocô, tu vai comer, eu vou comer? Meu psicólogo diz que não tem problema. É o que eles falam por aí. É que você vai escutar, não tem problema. Esses caras não sabem de nada. Estão totalmente despreparados. Tem que rever seus conceitos, não tem problema. Todo mundo consome, é normal. Isso não vai dar em nada. Todo mundo faz. É isso que eles estão dizendo. O terapeuta, não! É até bom para melhorar a relação sexual do casamento, vai esquentar o casamento. Gente que não sabe de nada, não entende nada de tecnologia. Meu filho, quando a gente tinha 1 mega de internet aqui, a gente trabalha sempre com os gringos em conexão, os Estados Unidos já tinha 1 giga. Aqui nem rodava um vídeo. Não rodava um vídeo. Então, o que nós estamos trabalhando aqui, lógico, estamos trabalhando com pessoas do Brasil, conversando, nos informando, trocando ideia com pessoas que estiveram no vice, que saíram, que estão lutando. Gente, aqui, como eu falei para vocês na semana passada, está começando a internet de alta velocidade. Lá os caras já estão profundamente no negócio, desesperados. Os casos lá são totalmente extremos, você não tem noção de quem está 30 anos, 20 anos envolvido nisso aí. Se nós já estamos cheios de problemas no Brasil, as situações que nós temos visto, temos presenciado, imagina lá onde está, eles já estão há muito tempo usando isso, consumindo isso. Então, o pessoal não tem noção. O psicólogo, mal, nos anos 70, viu uma Playboy, meu Deus do céu. E vem falar de pornografia online, não sabe nada, não conhece nada, não sabe o mal que isso causa às pessoas. Se um camarada desse fazer uma pesquisa, um trabalho acadêmico no exterior e procurar as pessoas que estiveram ouvidas, pessoas que a gente sabe que são reais ali, têm uma vida, têm família, eles não têm noção do que eles estão falando. Colocando isso como terapia para melhorar a relação sexual do casal, colocando isso como terapia para resolver o problema das pessoas que não tem problema, gente desorientada, desinformada, precisa rever os conceitos, precisa estudar a ciência, às vezes faz um curso e não sabe nada nem de ciência, ainda quer falar da Bíblia. Quando a gente fala da Bíblia está errado, está abordando do ponto de vista bíblico, mas eles não sabem ciência. Aqui pelo menos a gente estuda ciência, a Bíblia na mão e o manual de ciência do outro lado. E esse assunto aqui, Lucas, como nós conversamos, tudo que a ciência trouxer, nos próximos anos nós vamos lançar a mão e vamos ensinar. Porque a ciência, ela ensina como funciona o cérebro. Né? As escrituras ensinam como você se libertar disso através da palavra. Como as escrituras vai trazer a cura por o cérebro de um viciado, de um doente. Uma pessoa que está totalmente controlada por esse vício. Então é esse tipo de gente. Não tem problema. Não tem problema. Tá bom. Isso acalma a minha raiva e o mundo não me aceita por causa do que eu faço. Pelo menos aqui não, né? Pelo menos aqui não. Pode vir nos procurar, nós vamos ajudar. Vem para Jesus, vamos ajudar a restaurar a tua família, o teu casamento. Quanta gente eu vi mulher indo embora. Gente, eu já entrei no meio de tanto incêndio por causa disso aí que vocês não têm noção. A mulher já saindo de casa, já mudando de casa. Não foi uma vez não foi 2 vezes não. Por causa disso aí. Tá? Mudando de casa, largando filho, ou carregando filho para um lado, por causa desse tipo de assunto aqui que nós estamos tratando. Então, isso não é tão sério, né? Então, isso não deveria não estar acontecendo. Eu não posso me perdoar. Eu sou um problema, e não a pornografia. Posso me controlar. É uma coisa que a gente já viu também. A pessoa não se perdoa. Acha que o problema é ela, não é a pornografia, e acha que pode se controlar.
é outra armadilha do cérebro. Vou fazer menos até parar. A questão que não estou bem espiritualmente. Eu já acompanhei irmãos falar assim, eu estou consumindo dessas recaídas, é porque eu não estou bem espiritualmente com Deus. Não estou jejuando, não estou orando, não estou lendo a Bíblia, não quer dizer que é isso. Precisa fazer isso para não fazer, mas não quer dizer que não está fazendo, que é por causa disso aí, que está mal espiritualmente. Não é, é uma questão cerebral também, tem às vezes a parte espiritual também, mas eu já me deparei com gente assim, eu não estou bem espiritualmente. Por isso que eu estou dando essas pisadas no tomate. Mas não é bem assim não. Aí a pessoa pensa, eu vou fazer menos até parar. É prazeroso, então é bom. Se resistir, deve ter algo errado comigo. Assisto consciente. É aquela pessoa que acha que é perfeitamente natural. Que ela vai consumir porque é bom, porque é prazeroso. Se ela resistir àquilo, tem alguma coisa errada. Aí ela vai pensar, se eu não assistir, por exemplo, pode ter um problema que é da área da homossexualidade na minha vida, por exemplo. Mas nós ensinamos aqui que a essência da pornografia é homossexual. Se a pessoa, para se sentir homem, ter lá que ver pênis de homem, que tipo de homem que essa pessoa vai ser? Muito pelo contrário, ela está com problema. Se ela tem que ver um homem transando com uma mulher e olhar o pênis do homem lá para se sentir bem, para sentir que não tem nada errado com ela, errou. Está totalmente errada. Não tem que olhar para uma mulher real, para um homem real. Não por esse tipo de coisa. São apenas vídeos, não tem problema, são apenas vídeos. As pessoas lá não são reais, são armadilhas do cérebro, não são reais, são vídeos. Se fosse uma pessoa real, uma mulher real, um homem real, era um problema, mas são vídeos. Eu só me masturbo apenas, não é real. Fazer em público é diferente de fazer em segredo. Só eu mesmo sofro com isso. Ninguém mais sofre com isso que eu faço. Ninguém sabe, tudo bem. Quando ficar mais velho e forte espiritualmente, então paro. E o que eu ensinei? Que justamente quando a pessoa fica velha, é que ela vai ficar mais presa. Que o velho vai estar acessando mais a área da imaginação. E isso é voltado muito para a área da imaginação do homem ou da mulher. Então vai ficar mais preso. E forte espiritualmente, se a pessoa está numa situação dessa, está consumindo, ela vai ter muita dificuldade de se erguer espiritualmente. Tá bom? Agora veja o ciclo aqui na mente. Como é que isso ocorre? Como é que a pessoa começa a se tornar prisioneira? O ciclo dos estímulos. A primeira coisa que o cérebro vai acontecer no cérebro, a satisfação com o estímulo. Depois, anestesia ao prazer. Em seguida, busca por mais estímulo. Depois, satisfação retorna devida a um estímulo maior. Gente, isso aqui entra muito numa questão científica. O cérebro nosso não foi feito para essas ilimitadas situações de prazer. Por que muitas pessoas caem na pedofilia? Na zoofilia é comum passar e todos relataram que caem nesse estágio. Por quê? O camarada começa olhando lá as revistas. Até então é um padrão de homem. Deus fez o homem o máximo para ter tesão para uma mulher. Ver uma mulher, se não acontecer, vai ter algo errado com o camarada. Segundo passo, o que vai acontecer? O cérebro, ele vê tanto, ele vai gerar como que uma anestesia, ele vai anestesiar. Ok? E aí, o que vai acontecer? É necessário que seja liberada uma dopamina, tá? Aí dentro dessa dopamina, por exemplo, ele vai para a pornografia hétero. Aí ele começa a consumir, sentir satisfação com aquele estímulo. Depois, anestesia de novo. Qual o próximo passo? Aí ele vai partir para o homossexual, grupal, e vai consumindo. Aí o processo é o mesmo, vai anestesiar. Aí o próximo passo, ele vai para animal, porque anestesiou. Tem que ter um estímulo maior. É bem parecido com as outras áreas da droga. Sempre uma droga vai preparar você, liberar dopamina para você procurar uma droga mais potente. A ideia do cérebro funciona da mesma maneira para essas coisas. Resultado que muitas pessoas elas vão cair na pedofilia. Eu vi casos assim, de homem, por exemplo, dizendo dessa maneira. O meu tesão era ver uma mulher com seios grandes. Aí vi todas que pude, até não achar mais. Aí o meu cérebro se anestesiou, já não sentia mais nada com aquilo. Segundo passo, diminuiu um pouco, aí liberou dopamina. Aí começou a sentir estímulo.
naquela fase. Aí daí a pouco aquilo ali também anestesiou. Aí o camarada disse, vou diminuir um pouco. Aí continuou vendo, anestesiou de novo. Onde você acha que ele foi parar? De pequeno para pequeno para pequeno. Foi parar no que você já sabe. E daí caiu num caminho sem volta e foi procurar ajuda. Porque esse é o resultado. Né? A satisfação retorna devido ao estímulo maior, posterior declínio dos receptores de dopamina. Eu falei um pouco na ministração passada. Mas a anestesia, o prazer, a busca por estímulo, a satisfação retorna com um estímulo ainda maior. Por mais. Então é muito comum isso também nas mulheres, irmã Odete. Cansei de ver elas falando, relatando, comecei assim, fui assim e terminei assim. Caí na depressão. Então o cérebro não foi feito para estímulos sem fim. A saída é ele se reprogramar e recompensar. Isso é chamada reprogramação. O cérebro se programa em cada uma dessas fases. Ele é programado e ele vai pulando as etapas, programando, até chegar nesse tipo de situação. A tolerância ou anestesia do prazer faz o cérebro se reprogramar para buscar sempre mais prazer. As experiências programam novos gostos no cérebro. E as preferências sexuais também mudam. Cada vez que ele programa, o cérebro também muda, segundo a ciência. E aí, ele vai buscar novas preferências sexuais. Isso ocorre também na área da prostituição. O camarada sai com uma menina, daí a pouco está saindo com um travesti, está fazendo tudo que ele achava que jamais ele poderia fazer. Porque o cérebro ele vai se programando, e cada vez buscando experiências maiores nessas áreas. Alguns danos serão reversíveis em alguns cérebros e outros não. Cada caso é um caso. Isso aqui já é ciência. Eu creio que Deus pode restaurar tudo, mas a ciência diz que alguns casos não. Quanto mais as cenas se repetem, mais forte se torna a programação. E vai procurar, libera um nível de dopamina maior e vai ter que buscar uma sensação maior. O cérebro sempre vai buscar novas cenas constantemente. Daí, a gente estava conversando, o pessoal batendo as ideias, um cara especialista nessa área, há um bom tempo, ele teve sérios problemas nessa área, ele falou que daí é a questão de que os caras que ele atende, procuram um vídeo, aí ele quer outro vídeo, ele sempre vai procurar um vídeo perfeito. Ele falou, todos praticamente. O cara passa horas e horas procurando o vídeo perfeito, a cena perfeita, para cair nessa situação que eu falei da dopamina e liberar a dopamina progressivamente. A pornografia online representa fantasias extremas, práticas e comuns e não ativa os mecanismos de aversão. O nosso cérebro ele tem um mecanismo de aversão, que no caso da pornografia online não funciona, ele não é ativado. Por exemplo, se é colocado diante de você um repolho podre, você vai comer? Não vai, porque o seu mecanismo de aversão ele vai ser ativado. E você não vai comer aquilo. Então o cérebro funciona assim, só que nesse caso específico aqui, não é ativado. E a pessoa vai para tudo que aventuras que surgindo, profundamente ela vai se aprofundando cada vez mais e não é esse gatilho, não é ativado esse mecanismo de aversão. Por isso que a pessoa cai em coisas extremas, até de ponto de vista de crime mesmo. Agora, uma coisa interessante, é aí que as pessoas não entendem, gente. Anos 80, anos 70, não era como online. Por que eu estou falando? Porque eu sou um especialista em internet. Eu trabalho com internet, o meu negócio é a internet, então eu sou um especialista. Não é como nos anos 70, que o camarada ia lá e pegava 2 DVD para o final de semana. Pegava um filmezinho e aí acabava a grana, não podia pegar mais. Pornografia online é totalmente diferente. Por isso que eu estou alertando o problema da pornografia online. Muita gente dessa época aí não se tornou viciado. Talvez tenha até gente aqui que está casado hoje, numa boa, com a família, na igreja, e não se tornou, porque não era igual a pornografia online. Ela está 24 horas disponível, de graça, para a hora que o camarada quiser clicar, só basta ter uma banda larga, 24 horas por dia, apenas a um clique. Milhares, centenas de milhares de sites à disposição, não paga nada, não tem que ir lá fazer a ficha na locadora e pegar o vídeo e devolver no outro dia, não, é a hora que quiser.
Por isso que as pessoas se tornam presas. E ela destrói o cérebro das pessoas e acaba com a vida e casamento de pessoas. Porque o vício está a um clique. Então, nós, como igreja, nós temos que levar isso muito a sério. Lista de alguns sintomas comuns para uma única casa. Angústia relacionada ao avanço na busca por mais pornografia pesada. Dos relatos que eu vi, quase 100 casos, assim, às vezes já não dá tudo para ler tanta coisa também. A sensação que cada um dizia que tinha, a mulheres e homens, é que muita angústia. Para sempre buscar algo mais pesado. Aí vinha aquela tristeza, o cara sabe que vai ter que buscar aquilo, porque está preso, o cérebro está programado para prosseguir em frente. Impotência copulatória, ou seja, só ter ereção e excitação com pornô e não mais com parceiros sexuais. A gente viu muito isso no caso de casamento. O cara estava viciado, já não tinha mais nenhuma vontade de ficar com a esposa. E muitas vezes só ficava se tivesse um filme, alguma coisa rolando. Agora, uma coisa muito séria que a gente vê é a chamada masturbação frequente com pouca satisfação. E muitas vezes com uma frustração ciente de que aquilo não está sendo a coisa que a pessoa está procurando. E uma coisa interessante, você que é da área de educação, eu vi mais ou menos, acompanhei uns 30 casos de adolescentes, todos eles disseram que perderam a motivação, as notas caíram, muitos já nem banho estavam tomados mais, quarto bagunçado, tudo sujo, nenhuma motivação, falta de concentração na sala de aula, falta de desejo de estudar, e só preso a isso, o cérebro só preso a isso. Talvez você vai ter resposta para muita coisa que você talvez não está tendo na área de educação. Ansiedade social severa, as pessoas ficam com muita ansiedade, que vai cada vez mais se agravando. Aumento da disfunção erétil, todo mundo falou disso. Problema de impotência, eu vi mais de 150 casos nesse sentido. Homens falando problema de disfunção erétil. Muitos nem sabiam por que é. Depois que passaram pelo programa de tratamento e de ajuda, a vida começou a melhorar. As mulheres normalmente falam de frigidez, por causa de tanta pornografia pesada. Prazer em pornografias que não refletem a orientação sexual da pessoa. A pessoa não tem nada a ver com o animal, mas está lá olhando. Não tem nada a ver com o homossexualismo, mas está lá olhando. Porque entrou o cérebro, se programou. Progressivamente foi se programando, mas não tinha nada a ver com o que aquela pessoa era no início. Mas se programou. Só que se a pessoa não tem um conhecimento, uma instrução dessa científica, às vezes pode estar até na igreja, é o diabo, não é o diabo. O diabo só seduziu e colocou. O resultado é do cérebro mesmo. É dessa máquina que Deus fez para funcionar, que é muito complexa. Não é o diabo, parte é o diabo. Parte é por a pessoa não entender esses mecanismos, como isso acontece, e não entender que o diabo é apenas o tentador, o sedutor, como eu falei. O diabo não pegou a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou dentro da boca de Eva, não. Só falou, está lá. Deus falou que não vai morrer. Está entendendo? Dificuldade de concentração, inquietação excessiva, desinteresse por aulas, muito comum. Depressão, ansiedade, lapsos de memória. Instruções bíblicas para a restauração da mente em processo de libertação da pornografia. Isso é muito importante. Capacete. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui são as instruções bíblicas da palavra de Deus para a mente entrar nesse processo de restauração. Primeiro, a palavra de Deus, se nutrir dela. Pois vestiu-se da justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. E por vestidura pôs sobre si veste de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Isaías 59:17. Sempre quando fala de palavra de Deus, há a palavra salvação no meio. Então uma pessoa que está profundamente viciada, está na igreja, congrega na igreja, às vezes está tocando no louvor. Eu conheço casos de gente tocando no louvor, tudo quanto é tipo de situação, diácono, presbítero, pastor, tudo que você pensar, a gente sabe, conhece, e a gente quer ajudar. A gente não está para trazer uma cultura de vergonha, de culpa, muito pelo contrário, de dignidade.
Então, o que a pessoa precisa entender? A primeira coisa, para o cristão, ter certeza da salvação. Estar convicto que é salvo. Que nada vai fazer com que ele seja separado do amor de Deus. Nem morte, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem pornografia. Nada vai separar essa pessoa do amor de Deus. Deus não vai deixar de amar essa pessoa porque ela está fazendo isso. Por isso, ele deixa as instruções para que ela aprenda como ela será restaurada e vai sair dessa prisão. Ok? Se você tem um filho ou uma filha, vai deixar de ser filha porque ele está praticando isso? Não vai deixar. Muito pelo contrário, você vai se empenhar em ajudar para que a pessoa saia. Então, a certeza e a convicção da salvação. Quem é salvo e está convicto, foi salvo por Jesus, por alguma questão, alguma situação, por algum vacilo, caiu numa armadilha dessa, o primeiro passo é ter certeza e estar convicto da sua salvação. Tem certeza, isso ninguém tira de mim. Nada vai tirar, nada vai roubar. Agora eu vou fazer o processo correto, conforme as instruções da palavra, conforme todo o conhecimento que existe disponível para vencer e sair disso aí. Então, a certeza, a convicção da salvação. Outra coisa, o Baracho ministra muito, andar na luz. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos de couraça da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Tessalonicenses 5,18. Para andar na luz, precisa ter certeza de salvação. O que é andar na luz? É ter um coração aberto. Não deve nada para ninguém. Se tem um problema, se tem um lápis, se tem uma recaída, não tem problema. Está na luz, traz para a luz. Esse é o processo, esse é o progresso para vencer. Esse é o progresso para sair da armadilha, é andar na luz. Para mim, não vai ter problema nenhum. Se ocorrer um caso de um irmão que está em acompanhamento, pastor, tive uma recaída, vem cá, meu irmão, vamos orar mais, vamos na instrução, onde você falhou, qual dica, qual foi a dica que você não fez, não praticou, o que aconteceu, vamos para a próxima etapa, vamos para o próximo passo, aconteceu de novo, vamos continuar até o fim, até o Senhor voltar, é o nosso trabalho. No trabalho de pastor, não é um trabalho por um dia, tá aqui, deu uma varinha mágica, mudou a tua vida, não, tu vai ter problemas, as pessoas vão ter problemas. E os pastores estão aqui para acompanhar a jornada. É para isso que a igreja existe, é para isso que o Baracho está aqui. Com certeza ele vai até o fim, qualquer tipo de problema. Ocupar o pensamento com as coisas de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Se manter vigiando. Além de orar, as escrituras dizem sempre para vigiar. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não sejam as suas vergonhas... E não vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16:15. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O próprio texto está dizendo que a carne é fraca, mas está dizendo também que o espírito é forte, mas a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então vamos guerrear em espírito. Renovação do entendimento. Isso é um ensinamento muito bom também. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Um segredo de vitória aqui. Muito interessante isso aqui. Um segredo poderoso, que está em Provérbios 24:6. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. A gente fala do culto da vitória. Vamos alcançar a vitória, vim buscar a vitória. Quem vem buscar conselho? A Bíblia diz que a vitória vem pelos conselhos. Não está dizendo que vem pela oração do pastor Joel ou do Baracho, pela oração de Benihim, mas vem pela multidão de conselheiros. Quem está nessa área é muito importante procurar conselheiros, irmãos, diáconos, presbíteros, pessoas que você está próximo, que você ama, que podem ouvir você, que você pode ouvir os bons conselhos, porque na multidão de conselhos há vitória.
Cada pensamento se confirma com um conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Provérbios 20:18. É uma guerra isso aí também. Para guerrear tem que ter bons conselhos. Isso aqui nada mais é do que bons conselhos, que nós vamos dar para outras pessoas. Eu sei que aqui, eu creio que a maioria das pessoas aqui, elas vão usar isso como forma de ajudar outros. E você precisa ser um bom conselheiro para ajudar as outras pessoas a guerrearem. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Provérbios 19:20. Reativar as boas lembranças. Quando me lembrei de ti na minha cama, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti, nas vigílias da noite. Salmos 63:6. Meditar nas boas lembranças, no tempo que tu orava, no tempo que tu adorava, entrava no quarto e buscava a Deus. Reativa essas memórias, as memórias de comunhão, quando você estava sendo usado e usada por Deus, quando você era um instrumento na mão de Deus, quando você estava cheio do Espírito Santo. Nós devemos reativar as nossas lembranças, buscar o poder de Deus, buscar a autoridade de Deus, buscar fluir em Deus, não nos desmotivar, ainda que o adversário se levante, saber que o Senhor está do nosso lado. As nossas lembranças são armas poderosas e fortes. Muitas pessoas na igreja hoje, meu irmão, minha irmã, que estão presas nesse vício, elas têm boas lembranças e talvez 2, 3 anos para cá elas estão presas, só que Satanás está querendo vir e arrancar essas lembranças para que elas só fiquem pensando nessas coisas diariamente. Eu estou presa, eu não consigo sair, isso está me matando, está me acabando. Mas se essa pessoa começar a acessar os arquivos das boas lembranças, lembrando dos tempos de glória de Deus, de avivamento, de adoração, nos tempos de pastor Cirilo, David Quilas, 4 horas adorando a Deus, caindo, recebendo unção, buscando a palavra de Deus, com certeza vai cair por terra as obras do diabo, e essas pessoas vão ver a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, e vão poder ajudar outras e outras a se libertarem disso em nome do Senhor Javé. Vencendo a culpa pelos ensinamentos da palavra de Deus. Uma expiação pelo pecado. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas, e será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Levítico 7:7. Deus se preocupa tanto com a culpa, que Ele criou uma lei específica para expiação da culpa. E por expiação da sua culpa, trará o Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro da expiação. Levítico 19:21. Culpa em hebraico quer dizer o mesmo que a pessoa está sujeita a julgamento por causa do pecado cometido. Era necessário uma oferta pela culpa. Sentir-se culpado, irmão, não nos fará melhor diante de Deus. Tem gente que pensa que carregando um sentimento de culpa, um peso de culpa, vai fazer delas mais santas e melhor diante de Deus. Muito pelo contrário. Vai deixar a pessoa péssima diante de Deus. Às vezes o culto, a adoração está fluindo, a palavra, a unção de Deus está se manifestando e a culpa está ali esmagando a pessoa. Então a culpa não vai fazer ninguém mais santo diante de Deus. Não vai fazer ninguém mais justo. Não vai fazer ninguém melhor diante de Deus nós carregarmos a culpa. Mas aceitar o julgamento de Deus. Quando você aceita o julgamento, a culpa será extirpada. Quem é o julgamento de Deus pela culpa? Quem foi julgado? Existe um julgamento, não estou dizendo de julgar você, é você aceitar o julgamento de Deus. Qual foi o julgamento de Deus? Jesus morrendo na cruz para a remissão dos seus pecados. Tem pessoas que não entendem isso, não sabem o que é graça, não sabem que Ele foi entregue, não sabem que houve um julgamento, que Ele foi julgado pelo meu pecado e pelo teu pecado, para que possamos ser livres para adorar a Deus. Não podemos ser presos pela culpa, mas livres para adorar a Ele. A culpa nada vai acrescentar. A culpa nada vai nos trazer. A culpa não nos vai dar alegria, vai tirar a alegria. Então já foi ofertado uma oferta de julgamento. Jesus foi julgado, foi condenado e morto na cruz. Você aceita esse julgamento? Você acha que foi perfeito essa obra que foi feita? Você acha ou acha que não? Ou acha que você tem que fazer algo para merecer a salvação, para merecer o perdão? Você acha que tem que fazer algo para tirar a culpa que você carrega ou eu? Em todo sentido, não só nesse assunto aqui, quantas situações que as pessoas levam culpa.
Culpa por causa de situação que fez. Outras situações as pessoas carregam. E a culpa fica como um hospedeiro no seu coração, consumindo a pessoa, devorando a pessoa. A culpa não faz a pessoa andar, a culpa não faz a pessoa progredir, atrapalha a vida da pessoa, traz vergonha à vida da pessoa, e a pessoa não entende que já foi feito um julgamento na cruz, que alguém já foi julgado e condenado, foi um julgamento perfeito, que alguém assumiu o teu lugar e o meu lugar, para que possamos ser livres e libertos pelo sangue do Cordeiro, o sangue que derramou naquela cruz. Te purifica, me purifica, te liberta da culpa, me liberta da culpa, te dar a vida e me dar a vida. O sangue do Cordeiro está sendo aspergido esta noite sobre a tua vida e a minha vida, a expiação pelo sangue. Assim como Jesus não pode sentir-se arrependido pelo que fez, ele não pode se arrepender, porque ele veio e morreu na cruz. Ele já sabia que eu ia fazer o que fiz e que vou fazer. Bem antes dele vir, ele decidiu vir justamente porque ele sabia que eu ia ser um pecador, ia pecar e errar. Ele veio e morreu justamente porque ele sabia que nós seríamos pecadores. E ele disse, eu vou dar a minha vida para resgatá-los da maldição, para dá-los a vida. Então ele veio sabendo que eu e você éramos pecadores. E ele veio para nos perdoar, para nos libertar. Assim como ele se arrependeu, ele não pode se arrepender, aliás. Você precisa entender uma coisa. Que você não pode carregar culpa por pecados que já foram liquidados. Ou você acha que o camarada que assiste pornografia 24 horas, o irmão que está na igreja acessando, o irmão que está nessa fraqueza, Jesus já não sabia, ele morreu sabendo. E ele veio e pagou o preço. Agora, a pessoa precisa entender o preço dessa redenção. Ela precisa aceitar esse julgamento. Aí a pessoa não entende o que é graça. E aí ela cai, não compreendeu o que é graça, porque é a graça que mantém a pessoa de pé. A lei sustenta a graça, mas quando você cai pela graça, da graça, a lei se torna como espinhos para você. Você cai como sobre espinhos. A lei sustenta a graça, mas para viver em graça, em novidade de vida, precisa conhecer a graça, a profundidade da graça. Muita gente está presa porque está vivendo no farisaísmo, presa a leis, tentando vencer situações e pecados por si mesmo. A boa notícia que eu vou dar é que não vai conseguir vencer, que só pela graça nós podemos vencer. Quando a graça é derramada, quando a graça vem sobre nós, nós conhecemos o poder da graça de Deus, o poder do perdão de Deus. Não há pecado que Ele não possa tirar. Pelo seu sangue, não há nada que Ele não possa nos libertar. Nós temos a convicção que Ele nos deu a graça abundante, e a palavra dele diz, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, e nós temos esta graça para sermos livres. Aleluia. Só não se torna escravo de nada quem conhece a graça. Ele veio para nos libertar da escravidão, do pecado pela sua graça, pela oferta da sua graça, pela morte na cruz. Por esta graça Ele nos libertou, por esta graça Ele nos perdoou, por esta graça Ele nos deu a vida, nos deu a esperança, porque Ele tem nos dado graça. Essa graça é superabundante nesta noite. O teu coração sairá cheio daqui, meu irmão, minha irmã, da graça, do poder e da unção do Espírito do Senhor Yahvé. Aleluia. Ensinamentos práticos sobre o processo de restauração do cérebro, de danos causados pela pornografia online. Presta atenção nisso aqui. Sintetizem. Experiência de milhares de pessoas espalhadas por este mundo e compartilhar as suas experiências entre pessoas da igreja e pessoas não da igreja, dando um reboot em seu cérebro por 90 dias. Eles compartilharam, a maioria de todos que se viram e se veem livres. Deu um reboot. O que é isso? A gente que trabalha com data center, com servidor sobrecarrega, excesso de processamento, excesso de site, de vídeo, o servidor começa a travar. Aí tudo começa a ficar lento. Não começa a funcionar como ele foi para funcionar. Sobrecarrega, detona a memória. Aí o que a gente faz? A gente vai lá, desliga e reinicia o servidor.
essa é uma das dicas mais importantes que eu estou dando. Foi dado um monte de dica lá atrás. Tem uma sequência de outras dicas aqui. Como eu disse para vocês, a ideia disso aqui é um treinamento, é para ajudar mesmo. Não é vir falar que pornografia é pecado. Isso todo mundo faz. Isso todo mundo sabe. Né? Que é uma coisa ruim, que é uma coisa depravada. Isso todo mundo sabe já. 90 dias sem usar, sem ver, sem nada. E o reboot, ele é colocado como um desafio, onde a pessoa se propõe. Isso aqui é principalmente nós estamos dando para pessoas de fé mesmo, essa mensagem. A pessoa coloca como um desafio. Eu vou ficar 90 dias. Não vou ver, não vou clicar, não vou acessar, não vou aceitar isso mais influenciar a minha vida. Chamada de reiniciação ou restauração. Aqui começa o processo de restauração. Vamos para frente? O reboot dará descanso ao cérebro para voltar a funcionar de forma normal. É isso que vai ocorrer. Ele está sobrecarregado. Ele não está funcionando como ele foi feito para funcionar. Ele está dependendo de altas doses de dopamina, de se programar e se programar, funcionando totalmente errado. Então o reboot, ele vai dar um descanso ao cérebro por 90 dias. Dicas práticas: deletar todo o estoque de pornografia, histórico de site. Eu conheci gente, igreja, que deixava todo o histórico lá. Aí queria voltar, lembrava o histórico, está lá, volta e acessa. Ficou bem mais fácil, bem mais prático para usar. Deletar no processo de reboot. Algumas coisas eu coloquei aqui, lógico que muito se aplica para a igreja, e muita gente que nem é da igreja vai acabar ouvindo essa ministração quando o Gustavo publicar. Destruir tudo. Pornô físico, DVDs, revista. Arruma atividades para substituição do pornô. Escolha algo saudável. Algumas dicas práticas. Xadrez prende muita mente. Exercício na academia. Comer uma boa salada. Estudar uma nova língua. Leia de dia e de noite. Escute diariamente a Bíblia. Uma dica aqui. Parar de se masturbar. O quanto puder. Se vai se masturbar, então não faça isso com o pornô. Não estamos dando autorização para masturbar-se, tá? Estou falando daquele cara que já foi lá naquele nível infernal lá. Talvez nem conhece Deus ainda. Então, se você vai ajudar algumas pessoas, com essas direções você vai poder ajudar mais. Porque cada pessoa vai estar num nível. Esses caras que estão num nível mais profundo, ou mulheres, eles entram numa crise de abstinência terrível. E tem casos de uns que falavam que, dentro de um processo desse reboot, só de vir a crise nos pensamentos, dava dor de barriga, desespero, uma situação, uma crise, vontade de sair correndo. Você não tem noção. O que tem que estar profundamente afundado no negócio. Então, numa situação dessa, eu não vou ser moralista. Né? Agora, eu sei que as escrituras não me autorizam a dizer certas coisas, mas pare de se masturbar, é o que eu falo. Se no último caso não tiver como, não pode fazer olhando o pornô. Tem casos, por exemplo, que a gente viu de um caso de um camarada que entrou numa crise tão profunda de abstinência que cortou o pulso. Escreva um diário com ideias e experiências. Se fizer uso do pornô novamente, não desista. O grande problema que a gente vê, casos que a gente acompanha, a pessoa tem um lapso. Aí de repente ela já desiste do processo, porque são pessoas que não entenderam o que é a graça. Se caminhar na graça, primeiro ela não vai fazer. Agora, se é legalista, Deus vai permitir que ela caia, recaia, até ela entenda o que é graça. Enquanto não entender o que é graça, não vai ser livre. Enquanto a pessoa ser legalista muitas vezes na igreja, Deus vai permitir que ela recaia, que ela tenha lápis para que ela entenda a obra da cruz, para que ela compreenda a obra da cruz, para que ela compreenda a palavra, tá bom? E dentro desse período de abstinência, sempre as primeiras semanas é o período mais difícil. Então, quando vocês estiverem acompanhando alguém, estiver em crise, procurando, dá essas instruções, dá essas orientações. Já que aqui é uma ministração para nos preparar mais, para nos equipar mais,
nós vamos atender muitas pessoas no progresso aí dos 20, 30 anos. Então, guarde essas dicas. Vai jogar videogame. Mas um grande problema hoje, que tem muitos jogos aí, que estão promovendo cenas de sexo. E muitas meninas, adolescentes estão jogando. Temos conhecimento de muitos jogos. Quem mexe com jogos, igual o Lucas entende mais de jogos, ele vai citar uns 3 ou 4 para você aí. Tem que tomar muito cuidado com jogos. Quem tem criança, ficar vigiando qual jogo a criança está jogando. Porque através de um jogo a pessoa pode ir para a pornografia. Porque a mente, como eu disse para você, começa a se programar. Através de um jogo, ela vai jogando, vendo aquelas experiências, ela vai procurar outras aventuras. Aí começa a entrar nessa situação. Tem um caso que eu li uma reportagem de uma menina adolescente, acho que foi na Record, dando uma entrevista de como a vida dela foi destruída. Já estão começando a colocar o negócio mais público, né? Que estão vendo que não tem mais como prender o coelho dentro da moita. Então ele vai ter que sair. Então o que ocorre? Uma menina que entrou ali com seus 12, 11 anos, agora com em torno de seus 20, com uma vida totalmente destruída, falando do que a pornografia online fez na sua vida. Então logo, logo os coelhos vão começar a sair da moita. Mas enquanto isso não acontece, a gente já coloca tudo para fora o que tem que colocar. Então vamos lá. Resista à tentação de testar a si mesmo com a pornografia. Isto é o caminho mais certo para enviar a pessoa de volta para ela. Acho que eu pulei uma parte aqui. Não está correto. Outra dica é a pessoa não consumir para parar de se sentir mal. Se ela está se sentindo mal, há um problema sério. Outra dica aqui, mudar o foco e a visão. Focalizar demais e não assistir pornografia pode atrapalhar o processo de reboot. Se a pessoa está no processo de reboot, que é os 90 dias, conforme as dicas que estamos dando, ela não pode ficar pensando demais e parar de assistir, ela tem que procurar outras coisas. Como cristão, a palavra de Deus, as dicas que damos lá atrás. Na outra ministração tem um monte de outras dicas, inclusive o software de proteção, de bloqueio, que já falamos lá. Mas a pessoa ela tem que procurar se ocupar com outras coisas. Não pode ficar focado em parar de assistir. Ela tem que colocar o teu foco em outras coisas para ela conseguir. Dicas para os mais afetados. Não seja duro demais consigo mesmo, toda vez que tiver uma recaída, pois a depressão pode levar a consumir mais pornografia. Tem casos de muita gente que tem a recaída, a pessoa é dura consigo mesma, totalmente legalista. E aí ela entra em uma depressão e recai novamente. E dentro das igrejas já acompanhamos muita gente nessa situação. A pessoa não consegue entender as diretrizes, não consegue entender as diretrizes da palavra, Eduardo. Para onde ela deve se conduzir. Ela às vezes não segue o processo direito, não segue o que é ensinado direito, não segue a orientação direito. Resultado num processo de reboot, uma queda, um lapso. E ela fica se autopunindo, se autocondenando. Já vi, tem muitos casos de pessoas nessa situação. Porque se a pessoa segue o processo direitinho, é evidente que vai vencer. É evidente que vai conseguir. Se for crente, eu tenho 100% de certeza. Se for um cara, uma mulher de Deus mesmo que caiu, está nessa armadilha da sedução da serpente, vai conseguir tranquilamente passar e vencer e ajudar muitas outras pessoas a saírem desse vício. Outra orientação é pesquisar, se informar melhor sobre os efeitos no cérebro. Fazer anotações em agendas, usar um calendário no processo do reboot. O princípio de compartilhamento das experiências. Isso é interessante, que é um dos princípios que o AA usa, e os narcóticos anônimos, é que as pessoas que estavam presas ao vício do álcool encontraram uma saída. Elas encontraram a partir do momento que elas começaram a participar do grupo e começaram a compartilhar suas experiências uns com os outros. Então, ainda mais na igreja, a pessoa não pode ficar velada. Se ela estava presa, ela tem que dar o testemunho. Por que dá testemunho que comprou um carro novo, comprou uma casa? Dá o testemunho que conseguiu a Rebeca, que abriu uma empresa, e não dá um testemunho da transformação na vida, meu Deus do céu? Não quer ajudar ninguém? Testemunho de Deus de carro não vai me ajudar não, Dolina. Tu vai me dar teu carro para mim. Compartilhe as experiências, as vitórias sobre essas áreas de fraqueza. Mude hábitos do corpo.
Pornografia tira a autoestima, cuidar-se do corpo, desenvolva clareza mental, a mentalidade de que a pornografia não foi feita para você. A primeira coisa que a pessoa precisa entender se é um cristão: isso não foi feito para mim. Reflita sobre os males e o sofrimento que ela causou. A pessoa precisa refletir, ver os arquivos de ideias, o quanto ela fez a pessoa sofrer, o quanto colocou para baixo, o quanto pôs a depressão. Tem muito caso de gente que perdeu a namorada, que perdeu o casamento, que perdeu até ministério, perdeu até chamado muitas vezes, está no meio do caminho no chamado, tem que refletir dos males que ela causou. Sem falar das partes que nós falamos financeira na outra ministração, que tem uma parte lá que fala de perdas realmente, que são causas. Se é solteiro, né, não está namorando, procure uma mulher para expressar sentimento, que a pornografia, ela trava a vida sentimental da pessoa. Ela começa a ver a mulher como um objeto. Como um objeto. E agora, a pessoa precisa partir para o mundo real. Se é um irmão na igreja, vai namorar, vai fazer um projeto de casamento. Né? Na igreja eu sempre falo, gente, jovem cresceu, tem que namorar e casar mesmo, tem que ser igual Lucas. Tem que casar, não tem esse, casar com 20 eu fazer faculdade. Vai fazer faculdade, daí fica preso no vício, na pornografia, se masturbando, dia e noite, o que adianta? É melhor casar com 20, cara, e viver a tua vida servindo a Deus, adorando a Deus. Então o que ocorre? Muitos solteiros estão presos, ela trava a vida sentimental, não sabe o que é a experiência de uma vida real, onde pode se expressar seus sentimentos, e vive trancado no quarto dia e noite vendo isso. Quando poderia gastar o teu tempo com uma pessoa onde pode comer um lanche, pode compartilhar, pode conversar, pode abrir o coração, pode orar juntos, pode construir um plano, um projeto de vida. Então o que a igreja ela tem que fazer? Mandar essa jovaiada casar e namorar mesmo. Negócio de jovem solteiro igreja, gente. Um monte de jovem solteiro. E o resultado está lá igual os amigos estão falando. Até meia-noite na internet. Até 2 horas da manhã na internet. Dorme na internet. Vendo essas coisas, sendo preso, aprisionado, vai namorar, vai expressar o sentimento, não tem nada de errado com isso, meu Deus do céu. Agora fica um monte de jovem na igreja, parecendo um monte de monge, né? Não consegue expressar o sentimento. Aí quando conhece a Rebeca, não consegue nem falar, não consegue nem conversar, parece que o gato comeu a língua. Porque uma coisa importante na igreja, gente, é desenvolver a área da sexualidade. Sexualidade é diferente de sexo. Sexo tem que ver com ato, de intimidade entre o homem e a mulher. A sexualidade é o toque. Eu dar um abraço em você é sexualidade. Né? Um toque que você dá na pessoa é sexualidade. Um monte de jovem aí, parecendo um monte de zumbi mesmo. Entendeu? Parecendo um monte de zumbi sem direção, que não ora nem nada. O tempo inteiro é na internet. Quando não é isso, é no Facebook. Relacionamentos fantasiosos, amizades fantasiosas, não está namorando. Aqui tem que namorar mesmo. Baracho, quem está falando isso aí? Tem que namorar e casar. Deus fez o homem para se casar com a mulher. Eu prefiro que casem, que cresçam, que sirvam a Deus. Jovens no ministério igual o Lucas aí com 20 anos, a Paola com 19, está aí servindo a Deus, está trabalhando, está vivendo bem, está feliz, pagando as contas, já comprou o carro dele, já tem a casa própria dele, um piá de 20 anos. Na minha época era só com 30 para ter isso, meu Deus. A vida está muito fácil casar, meu irmão. Agora esse monte de jovem aí, jovem com 27, com 30, os jovens não estão casando mais, não estão namorando. Por quê? Né? Muita gente pensa, eu vou casar por causa do prazer sexual. E de repente ele está tendo outra área. Ele está tendo, faz tudo que ele quer. Não quer um compromisso sério com Deus, com a palavra. Ele vai descarregar a energia em outro lugar. Ele não vai estar preocupado em ter uma mulher, porque não está preocupado às vezes em ter ministério e ter vida séria com Deus. Fica dentro da igreja aí. Mas não tem compromisso, não ora, não busca a Deus. Marca uma reunião, não vai. No monte, não vai. Não lê Bíblia. Os presbíteros chamam para orar, não vem. Fica dormindo no culto, pregação não gosta, não quer saber de Bíblia. Por quê? Por causa disso aí. Mas em nome de Jesus, nessa igreja aqui, não vai ter isso não, meu irmão. Jovem aqui vai orar e vai jejuar. Vai ler Bíblia. Entendeu? E jovem aqui que a gente saber que está até 2 horas na internet, nós vamos chamar para conversar. Está vendo o que lá? Até 2 horas. No Facebook. Fazendo o que no Facebook até 2 horas? Conversando com quem? Né, presbítero Marcos, pastor Marcos? Então mude o foco.
levar a igreja mais a sério. Estamos finalizando. As folhas de figueira são os artifícios humanos, de acordo com o texto que nós lemos no início, usados para cobrir e aliviar o sentimento de vergonha e de culpa. Muita gente, eu já vi, que diz que eles vão às festas e às diversões tentando apagar aquele sentimento de dor, mas simplesmente porque carrega uma cultura de culpa e de vergonha. Não é ir para balada, gente. Não é ir para balada. Não é ir para festa, não é ir para o shopping, que vai trazer o alívio da culpa, quando a pessoa às vezes pratica isso. Não é isso. Artifícios humanos que podem ser usados como fuga da consciência. Consumismo exagerado, compras compulsivas para aliviar a culpa, usar a arte como fuga do problema. Tem gente, né? Teve o caso do cara, não, quando eu acessava o pornô, me dava depressão, eu ia para o cinema, eu ia para um show, eu vou praticar um esporte. E isso é fuga do problema, da situação real. E gente não deve, a pessoa da igreja, por exemplo, não deve estar buscando uma fuga, um refúgio, ela deve confrontar o problema como ensinamos. Consumo de bebidas alcoólicas, outras drogas para esquecer o outro vício. Tem gente que tenta suprir um vício com outro vício. Passeios de contemplação da natureza, muita gente vê, elas acham que indo para o bosque, indo pescar, vai se livrar do problema. Muito pelo contrário. Vai lá para o bosque, passeia, a hora que volta, a primeira coisa que ela vai procurar é o acesso ao computador. Isso não vai resolver. Parques, florestas, praias, hiperatividades religiosas, quando a pessoa está na igreja, ela acha que está num monte de culto, num monte de reunião, vai ajudar ela a vencer isso. É importante estar num monte de atividade de culto, atividade religiosa de oração. Mas o mais importante é confrontar o problema. E qual a maneira de confrontar o problema? É conforme já está falando aqui. Tá? A oração ela é nutriente espiritual, o culto é nutrido espiritualmente, só que muita gente ele vem nas hiperatividades da igreja como refúgio. Não é porque é buscar Deus, não é porque é adorar, não é porque é glória de Deus, não vem porque é como refúgio, está ferido, está com dor, a pessoa vem no culto e fica em super atividades, mas normalmente quando a pessoa está de frente do computador, ela não vai resistir à tentação e vai recair. Tá? Envolvimento mais intenso em jogos de azar. Caso de gente que começa a entrar em jogos de azar e perder dinheiro, queimar dinheiro para tentar fugir da culpa. Entrega a curtição, baladas, festas, raves, como exploração final da sua depravação total. Então, nenhum desses artifícios humanos, se a pessoa não ter consciência que ela tem que confrontar o problema de uma forma real, irá ajudar. Agora, se a pessoa entendeu, está trabalhando a situação, o seu problema, e ela busca essas coisas, lógico que vai ser bom. Está num processo de reboot, está sendo ministrada a palavra, seguindo as dicas, seguindo as táticas, a palavra na comunhão, no partir do pão, aí beleza, uma floresta, um parque, uma praia, um jogo, até não sei se vocês concordam jogar truque aqui, são muito religiosos, um truque, entendeu? Vai ajudar. Parece que eu não conheço bem a igreja, né? Tá bom? Então, finalizando, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. 1 Tessalonicenses 4:3. Finalizamos aqui, tá? Tem mais uma parte aqui. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si avental. Só temos ciência do estado que estamos quando tomamos consciência do que fizemos. Os olhos deles estavam abertos antes da queda. O texto que nós lemos diz que os olhos deles foram abertos. Mas como assim? Não estavam abertos antes da queda? Claro que estavam, sim. Mas eles eram inocentes, não se envergonhavam da sua nudez, pois eram puros de coração. É a pureza de coração que vai nos ajudar, buscar essa pureza de coração, para que essas situações não nos envergonhem. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da pureza devida a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz com que, com um coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Finalizando, ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo nos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:2. Aleluia! Vamos orar, Barachão?
pastor estava ali orando pela gente. Vamos estar orando aqui agora.